Já falamos de dengue em Divinópolis, em Itaúna, e hoje vamos falar de Nova Serrana, que também corre risco de epidemia. Veja os detalhes na reportagem. Os agentes de endemias da Prefeitura de Nova Serrana estão percorrendo vários pontos da cidade para a aplicação do chamado UBV Leve, uma das estratégias do município para combater o Aedes aegypti. Esses inseticidas, eles têm uma eficiência sobre os mosquitos, né, que estão ali naquela fase de transmissão. Então, são inseticidas de baixo volume, são aplicados com bomba intercostal, pelos agentes treinados, e eles têm essa ação na morte mesmo desses mosquitos e na interrupção dessa transmissão. Com base em um levantamento indicando os bairros com maior infestação do mosquito, além da aplicação do UBV, a Prefeitura vai dar início a um mutirão de limpeza em Nova Serrana. Esses locais eles foram escolhidos de acordo com o LIRA. Então, quando a gente fez o levantamento do índice rápido do Aedes, nós identificamos quais as regiões com maior incidência. E a partir dessas regiões com maior incidência é que a gente começa a aplicação do BV Leve e começa o recolhimento dos materiais. Em Nova Serrana foram mais de 8.200 casos confirmados de dengue no ano passado. Em 2025, são 61 notificações de suspeita da doença por enquanto. E a cidade já está em alerta. O primeiro LIRA realizado aqui em Nova Serrana este ano apontou que o índice de infestação do Aedes aegypti está em 7,3%, enquanto o máximo recomendado pelo Ministério da Saúde é até 1%. O resultado é preocupante e mostra que a cidade está em situação de alto risco para a incidência de dengue, zika e chikungunya. De acordo com a Prefeitura, o LIRA também revelou que a maior parte dos focos do Aedes aegypti está dentro das casas. Vasos de planta, garrafas, pneus, piscinas, dentre outros que possam acumular água, às vezes até dentro de recipientes de eletrodomésticos. Então, esses sempre são os maiores pontos de foco para a criação, o maior criadouro do mosquito da dengue. A Prefeitura afirma que vai continuar o combate aos focos do mosquito e pede a colaboração dos moradores. Primeiro, não deixando acumular água em recipientes dentro dos domicílios, recebendo os agentes de combate a endemias, possibilitando que nesses mutirões a gente consiga fazer um trabalho de recolhimento e colocando todos esses lixos que estão parados dentro dos domicílios e fazendo a parte dele enquanto cidadão. A gente sabe que se uma casa ela não faz a parte dela, ela coloca em risco toda uma comunidade. Infelizmente nada muda, né? Se a gente pegar, essa é a terceira reportagem que a gente faz de cidades da nossa região falando sobre dengue. Se nós pegarmos os textos, só mudar o nome da cidade, praticamente vai ser a mesma reportagem, infelizmente. Porque é sempre da mesma forma. E ela vai servir para o ano que vem também, né? Para o próximo ano, muda 1 ponto, 2 pontos, né? 7, 8, 9, 6... 5, não, 5 às vezes tem, né? Às vezes, dependendo da época do ano que faz. Mas geralmente é sempre nessa faixa. E aquele mesmo detalhe, onde estão os focos? Sempre acima de 80% dentro das residências, dentro das casas. Fazer o quê? Falar mais? Será que é necessário? Será que ninguém sabe como se pega ou se transmite dengue? Será que não sabe que é preciso que a gente tenha cuidado com as nossas casas? 15 minutos por semana. 15 minutos. É muito tempo? Talvez nem gaste isso, porque se você manter sempre, por exemplo, agora final de ano chove mais, então você tem que ficar atento. Mas tem uma calha, início de ano também, né? Final e início de ano. Mas tem uma calha com água parada. Você vai lá e resolve o problema para não ficar água parada. Já é um ponto. A sua geladeira atrás, naquele compartimento, né? Toda vez que você vai limpar a geladeira, vai lá, olha, retira, entendeu? Simples. Seus vasos, já coloca areia, você não vai ter dor de cabeça em momento algum. Então são coisas simples, hábitos que a gente precisa adquirir às vezes, né? Fazer parte do nosso dia a dia, para que a situação não chegue neste ponto. Porque
Todo mundo gasta, governo federal, governo estadual, governo municipal, com publicidade, com campanha, com dinheiro. É todo ano a mesma coisa. Certamente são, acho que, bilhões que são gastos, né, para falar de dengue, para falar que você tem que ter consciência. Mas, gente, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Eles têm a responsabilidade deles como cidadão também, mas está dentro das casas. Até quando? E aí a gente vive reclamando, mas é isso, mas é aquilo, mas esse é um exemplo que, infelizmente, a gente traz aqui todos os anos e fica cansativo, fica chato, mas a gente precisa continuar falando. Não sei se vai resolver. Confesso para vocês que eu já praticamente perdi a esperança, porque não adianta. A população não faz a parte dela, reclamar, às vezes nós somos ótimos, mas para ter atitude, lamentavelmente, nem sempre.